Nós analisamos a primeira parte de Nesemonogatari, o arco Abelha Karen, a primeira metade das Irmãs de Fogo, e agora vamos analisar a segunda parte de Nesemonogatari, o arco Fênix Tsukiri, a segunda metade da dupla. Esse arco é, felizmente, bem mais objetivo e não tem tanta encheção de linguiça, apesar de ainda ter o mesmo problema de falta de foco. Então, bem, eu sou o Shirogane, já deixe seu like e se inscreva se não for inscrito, e se você quiser me seguir no Twitter, o meu arroba é esse aí. E sem mais delongas, vamos por partes. Nós começamos com Koyomi estudando sozinho em seu quarto, quando Karen invade o quarto e pergunta se tem algo que ele quer que ela faça por ele, o que ele recusa, mas ela insiste mesmo assim, dizendo que quer ser prestativa. Koyomi tenta recusar, mas ela não desiste, e ao finalmente virar para encará-la, ele descobre que Karen está vestida como uma menina normal, e pergunta se tem alguém a chantageando e se ela precisa de ajuda. O que ela diz que não, que se tem alguém a fazendo algum mal, esse alguém é o próprio Koyomi, que é essa atitude horrível e insensível dele que quase a levou a se churrascar quando ela era mais nova e plantou nela o ódio que ela sente por pessoas malignas. Koyomi insiste que se ela tá vestida assim é porque tem alguém ameaçando e ele quer o nome, telefone e endereço do meliante para ir cuidar do assunto pessoalmente. Ela insiste que realmente não é isso e agora Koyomi pergunta se é cosplay, o que ela novamente diz que não, que ela tá ofendida e só queria se vestir de uma forma mais feminina. Koyomi a elogia e Karen fica tão feliz a ponto de quase o matar com um abraço, dizendo que de agora em diante ela vai ser uma boa irmã, que ama o irmão e nunca desobedece, mas ele insiste que não quer isso, que ela vai acabar igual a Suruga, o que faz sua irmã imediatamente fechar a cara e mudar completamente de humor. Karen se ajoelha aos pés do irmão e implora para que ele apresente a mestra Suruga Kambaru. Após Koyomi fazer se levantar e confirmar que ela não age desse jeito na rua, ele pergunta de onde ela ouviu que ele era amigo de Suruga, e ela diz que o fã-clube oficial de Suruga Kambaru publicou várias fotos dela onde ele aparecia. E após sua própria investigação, descobriu que Suruga via como um professor, e que isso devia ser o destino as unindo, e pede novamente para Koyomi apresentar a sua ídolo. Koyomi manda ela desistir, e ela o ataca, falando que se ele não vai atender um pequeno pedido da irmã, então ela vai resolver do jeito dela. Koyomi diz que se é assim, então eles vão resolver com um jogo, avisando que vai ser um jogo injusto, pois ele não tem nada a ganhar, é ela que quer algo dele. Koyomi sai e volta com uma escova de dentes, dizendo que o jogo é ele escovar os dentes dela por 5 minutos, porque isso é extremamente desconfortável e, portanto, um grande desafio psicológico. E se ela não aguentar ele escovando os dentes dela ou ele desistir antes, ele a apresenta a Suruga, e caso ela aguente os 5 minutos, ele não a apresenta. E após uma das cenas mais bizarras desse anime, eles acabam sendo interrompidos por Tsukiri, que chega bem no meio da bizarrice, e eles acabam dissimulando. Mas não cola e Tsukiri sai correndo para comprar armas para arrebentar os dois. Os dois percebem que já se passaram os 5 minutos e Karen venceu, portanto Koyomi concorda em lhe apresentar a Suruga assim como prometido. Após escapar da tentativa de homicídio de Tsukiri, Koyomi e Karen vão ao encontro com Suruga, e após perder no Jokenpô, Karen acaba carregando Koyomi nos ombros, mas ele logo se arrepende e pede para descer, mas ela acaba levando ele o caminho inteiro. No meio do caminho acabam cruzando com uma mulher procurando a escola Eiko, e se apresenta como Yozuru Kagenui, chamando Koyomi de garoto demônio e Karen de garota abelha. Koyomi liga para Tsubasa para perguntar onde fica a tal escola, que revela que sabe sim onde fica Eiko, mas que Koyomi também devia saber, afinal essa escola é o prédio abandonado que Yoshino morava. Os dois se despedem e Koyomi questiona por que Kagenui quer ir lá, afinal o prédio está abandonado. E ela diz que quer estabelecer uma base de operações e se retira, dizendo que talvez uma garotinha pergunte a mesma coisa a ele e que ele deveria ser gentil com ela e informar direitinho igual fez com a própria Kagenui. Koyomi, que percebeu que Karen estava muito quieta, chama a atenção dela e pergunta por que ela estava tão distraída, e Karen diz que ela só estava impressionada com o quão forte a mulher era. É algo que a artista marcial consegue reconhecer só de observar outro praticante. Os irmãos eventualmente chegam à casa de Suruga e Koyomi apresenta as duas uma a outra. Koyomi deixa sua irmã os cuidados de sua Kouhai e vai pra casa, onde acaba cruzando com Mayoi e resolve parar pra conversar, mas a rotina de comédia deles acaba sendo interrompida por uma garota estranha perguntando onde fica a escola Eiko. É a tal menininha que Kagenui falou sobre, que se apresenta como Yotsugi Ononoki. Koyomi a informa e ela se retira, chamando Koyomi de garoto demônio e Mayoi de garota caracol. Ao voltar pra casa, Shinobu se manifesta, falando que precisa conversar. Koyomi acha que é importante, mas ela quer comer donuts. A loja de donuts da cidade está com uma promoção e ela quer ir lá com ele para poder escolher pessoalmente. Shinobu ainda se incomoda com o sol, mas ela não é bem uma vampira normal mais e não vai entrar em combustão ou algo assim. Antes de sair, Koyomi acaba topando com Tsukiri, que pergunta se Karen também vai chegar tarde, o que ele diz que não sabe. Koyomi pergunta se ela precisa de Karen pra algo, e ela diz que não, mas que desde que elas pararam com aquele lance de super-herói, ela não anda passando muito tempo com a irmã e sente falta disso. Ela diz que nunca teve a mesma paixão por justiça de Karen, ela só acredita na irmã, e se Karen não falasse de uma forma tão confiante, ela nunca teria seguido ela em algo tão vago quanto justiça.
E nesse caso, o que Koyomi havia dito anteriormente é verdade. A justiça delas é uma justiça falsa, é completamente autoindulgente. Tsukihei é diferente da irmã. Karen faz tudo pelos outros. Tsukihei faz tudo por Karen. Ela é facilmente influenciada por outros e nesse caso ela segue a irmã. Ela tem medo que quando Karen for pro ensino médio ela vai começar a tratar Tsukihei mal, igual Koyomi faz, o que ele protesta falando pra ela não falar dele desse jeito, porque ele se considera um irmão gentil e prestativo. E ela o lembra de que ela encontrou ele e Karen se pegando, então prestativo talvez não seja o termo que ele quer usar. Ela decide que assim que Karen chegar, elas vão falar sobre o futuro das Irmãs de Fogo, e Koyomi então se lembra que estava de saída e se despede. Mas antes de sair, ele nota algo estranho e imediatamente tira as roupas de Tsukihei e confirma suas suspeitas. Tsukihei costumava ter uma cicatriz no meio do peito, mas ela sumiu. Ele desconversa e eventualmente sai, indo à loja de donuts com Shinobu. Enquanto Shinobu come seus donuts, Koyomi pergunta a ela sobre as duas garotas que o pararam para pedir informações, a mulher mais velha com sotaque de Kyoto e a garota mais nova sem emoção na voz. E pergunta o que a vampira tem a dizer sobre as duas, e Shinobu diz que a segunda não era humana, e sim um Shikigami amarrado a Kagenui. Um Shikigami é um tipo de familiar da mitologia japonesa invocado para servir um Omioji. Eles são criados através de rituais para servir seu mestre e realizar tarefas perigosas em seu lugar. Eles podem ter qualquer aparência, mas normalmente costuma ter a aparência de um animal, com os mais poderosos podendo assumir a aparência de um humano, e como podem ver, Ononoke tem a aparência de uma adolescente normal. Koyomi faz mais perguntas, mas Shinobu se recusa a responder, falando que ela não é uma mulher tão barata assim que se pode comprar com alguns donuts, e que se ele quer respostas, pode perguntar para o cavalheiro na outra mesa. Pois é, Kaique não foi embora, ele tá lá lanchando. Ele já está de saída da cidade, mas precisa resolver um último assunto pendente, mas garante que assim que ele acabar, ele vai embora. Koyomi pergunta sobre Ononoke Kagenui e Kaique concorda em contar o que ele sabe por um preço, e ele literalmente rouba a carteira de Koyomi. Kaique diz que a dupla são caçadores de fantasmas assim como ele, mas enquanto ele é um farsante, Kagenui é o artigo legítimo, uma verdadeira exorcista, enquanto Ononoke é a sua Shikigami. Claro, Kaique não as conhece pessoalmente, mas elas são famosas no ramo, elas são exorcistas especialistas em criaturas imortais. Koyomi vai embora com total certeza que as duas estão caçando ele e Shinobu, os vampiros imortais que assombraram aquela cidade no último verão. Mas Shinobu diz que ele está sendo muito precipitado, nada diz que eles são o alvo. Shinobu enfrentou muitas criaturas imortais, vampiros não são os únicos. Koyomi chega em casa e encontra a dupla de exorcistas tocando a campainha de sua casa. Koyomi pergunta se são eles que elas estão caçando, a vampira imortal Quixote e seu servo Koyomi Araragi, e elas dizem que não, esse assunto já foi resolvido. Koyomi agora é um humano quase normal e Shinobu é uma vampira próxima a um ser humano. Elas não têm o porquê de os exterminar nessa condição. Koyomi fica confuso e Shinobu diz para ele prestar mais atenção na situação e cai a ficha. Se elas não estão lá por eles, então por que estão na casa dele? E é aí que temos a resposta. Tsukihei abre a porta furiosa com a campainha que não para de tocar e Ononoke imediatamente ataca. Koyomi se enfurece e avança contra Ononoke, mas Kagenui o para e manda ele se acalmar e olhar de novo. Tsukihei teve o torso destruído por Ononoke, mas ela tá bem, sem nenhum arranhão. Tsukihei não é a irmã dele, ela nem mesmo é humana, ela é uma fênix. Shinobu diz para as duas pararem e se retirarem, ela não vai permitir que isso continue. Kagenui pergunta como exatamente ela planeja as parar. Shinobu calmamente diz que, de fato, ela não tem poder bastante para isso, mas ela é uma vampira, ela pode drenar criaturas. Ononoke é uma criatura sobrenatural e se Shinobu a drenar completamente, será forte bastante para derrotar Kagenui, e diz para elas se mandarem. Kagenui concorda e diz que vai dar tempo para eles se prepararem em respeito a Shinobu, e então se retira, falando que vai voltar amanhã. Koyomi pergunta por que elas querem matar Tsukihei, que é inofensiva e vive como uma pessoa normal, e Kagenui diz que isso não importa, ela é uma criatura vil que se disfarça de humano e se infiltra em uma família humana. É isso que ela chama de maligno, e portanto Tsukihei deve morrer. Shinobu explica que Kagenui mentiu, Tsukihei não é uma fênix, ela é o pássaro da morte, um cuco imortal. Cucos são pássaros parasitas, eles não cuidam da própria ninhada nem fazem ninhos para morar. Eles procuram ninhos com ovos de outras espécies que se assemelham aos seus próprios ovos, esperam a mãe deixar o ninho e então destroem um dos ovos e substituem por seu próprio. Assim a mãe adotiva choca o ovo parasita e cria o filhote de cuco como se fosse dela. No caso, o pássaro da morte é uma versão sobrenatural de um cuco. Ele implanta o ovo dentro de uma mulher humana grávida e morre, e então ele renasce pelo feto, como uma fênix renascendo das cinzas. A irmã de Koyomi não é uma vítima, nunca existiu outra Tsukihei. O pássaro substituiu o embrião antes mesmo de aquilo poder ser chamado de bebê. A Tsukihei que existe hoje em dia é a irmã de Koyomi em todos os sentidos, mas também é um parasita que acredita ser um humano. A vítima é sua mãe, que deu à luz a um monstro e a amou e criou como a própria filha. Porém, o pássaro da morte é uma criatura inofensiva, ele não machuca ninguém, é indistinguível de um ser humano normal, porém imortal.
Tsukihei só irá morrer quando for a hora de reencarnar. Antes disso, qualquer ferimento se cura instantaneamente. Qualquer doença se cura instantaneamente. Assim como a imortal fênix que renasce das cinzas. Karen chega em casa e encontra a fachada destruída e Koyomi dissimula, falando que saiu e quando chegou a casa já estava assim, que deve ter sido algum caminhão ou algo assim. Karen decide ficar de guarda até seus pais chegarem em casa e Koyomi sobe para dar uma olhada em Tsukihei, e então, pensando sobre as palavras de Kagenui, ele a beija e acaba apanhando. Porém, ele fica aliviado. Ele não sentiu nada quando beijou Tsukihei. Nenhum sentimento passou por sua mente, foi algo completamente desgostoso, o que só confirma que, criatura sobrenatural ou não, parasita ou não, Tsukihei realmente é sua irmã. Koyomi se despede de Karen e vai ao encontro de Kagenui, lutar pela vida de sua irmã. Antes do conflito, Koyomi compartilha sangue com Shinobu, o que devolve parte de seus poderes e a envelhece até a adolescência para ela poder lutar ao seu lado. Ao chegar no prédio abandonado, Koyomi concorda em lutar com Kagenui, enquanto Shinobu enfrenta o Nonoke. Koyomi pergunta de onde Kagenui conhece Oshino, e ela fala que Oshino, Kaiki e ela foram colegas de classe na faculdade, e diz que Kaiki a contou sobre Tsukihei, o que deixa Koyomi puto. E sim, o Kaiki mentiu quando ele disse que não conhecia Kagenui, eles foram colegas de turma. Eles então começam a lutar e, obviamente, Koyomi leva uma surra como sempre. Kagenui diz que Koyomi pode não se importar com Tsukihei sendo uma criatura sobrenatural, já que ele mesmo é uma, mas que ele não pensa em como o resto de sua família reagiria. Não pensa em como Karen se sentiria sabendo que sua irmã é um monstro. Não pensa em como sua mãe se sentiria sabendo que pariu um monstro. Não pensa em como seu pai reagiria sabendo que engravidou a esposa com um monstro. Não pensa em como a própria Tsukihei reagiria ao descobrir que é um monstro. Não sabe se ela conseguiria continuar vivendo normalmente. Não sabe como ela reagiria à própria imortalidade. Ele só pensa em como ele mesmo se sente. Kagenui não é maligna, ela está tentando livrar o mundo de um monstro, uma ameaça em potencial, e que Koyomi não devia forçar o próprio padrão moral sobre as outras pessoas. Kagenui quebra o chão até eles chegarem ao térreo, onde Shinobu já derrotou o Nonoke com nenhuma dificuldade. Koyomi ainda não se deu por vencido, pois ele não está tentando forçar sua moral em qualquer pessoa, e sim sua família, para proteger a sua irmãzinha. Se eles não aceitarem, ele vai os forçar a aceitarem. Mesmo que ele precise mentir, colocar a própria família em risco para proteger sua irmã, ele aceita, enquanto Tsukihei for sua irmã, isso é o bastante. Kagenui pergunta se ele já ouviu a teoria do mal fundamental. Existe a teoria da natureza humana, criada pelo filósofo chinês Mencio. Ela é a teoria de que a natureza humana é intrinsecamente boa e que a maldade surge da falta de cultivo dessa bondade inata. A teoria do mal fundamental de Kagenui é ao contrário, a teoria de Zundi, de que o ser humano nasce mal e que é através do esforço voluntário que nós aprendemos a ser bons. Se a natureza do ser humano é ser maligno, logo qualquer boa ação é uma hipocrisia que vai contra sua natureza, e é através dessa hipocrisia que se constrói a tentativa de ser bom. Kagenui conta sobre um exercício mental que Kaiki costumava fazer com eles. Se existe uma coisa real e uma falsa idêntica à verdadeira, qual vale mais? Segundo Kagenui, a coisa mais valiosa é a real, enquanto para Oshino, se as duas são iguais, então ambas têm o mesmo valor. Enquanto Kaiki dizia que a falsa era muito mais valiosa, pois ela é uma tentativa proposital de ser real. E por ter um esforço para ser real, ela acaba valendo mais que a verdadeira, que simplesmente é. Kagenui então pega o Nonoke e se retira. Ela diz que Tsukihei vai ser uma exceção, ela não vai matar a garota, mas que agora a manter humana é responsabilidade de Koyomi. Kagenui diz que a luta não foi divertida, pois sentiu que Koyomi e Shinobu estavam se segurando. Koyomi diz que é porque Kagenui foi a primeira desde Oshino a chamar ele de humano. Ela disse que os times tinham um humano e um monstro, e desde que Koyomi se tornou vampiro, só Oshino havia se referido a ele como ser humano. Por causa disso, Koyomi meio que perdeu a vontade de lutar, ele não queria mais machucar Kagenui. Kagenui então se despede e finalmente vai embora. Koyomi volta para casa para checar as irmãs novamente, e após assegurar Tsukihei que quando as férias acabarem ele vai as apresentar a sua namorada, acaba Nisei Monogatari. Esse arco é bem mais direto que o anterior, ele não tem muita injeção de linguiça e o enredo é bem compacto, mas ele só engata de verdade na segunda metade. A primeira é mais contextualização sobre a relação de Koyomi com as irmãs, construindo no que foi apresentado no arco anterior. Se o arco anterior foca em como os irmãos são semelhantes, esse foca em como os irmãos são diferentes. Sobre como eles têm sim suas semelhanças gritantes, mas eles são também muito diferentes um do outro, tanto em personalidade quanto em forma de ver o mundo. Nós vemos o resultado do arco anterior. Karen quer se aproximar do irmão, quer ser uma irmã mais prestativa e o entender melhor. Claro, isso é apresentado da forma mais escrachada possível, já que o anime é 50% comédia, mas se você olha além da esquisitice, você vê a intenção do autor, que é mostrar os irmãos distantes tentando se conectar. A escolha de Karen por pegar emprestadas as roupas da irmã também reflete os comentários que Koyomi frequentemente faz sobre ela.
Karen é uma tomboy ao extremo, mulher macho mesmo, e os comentários de Koyomi sobre sua aparência faz ela se sentir insegura e a leva a tentar ser mais feminina, mesmo que isso falhe miseravelmente, pois ela não fica confortável com roupas tradicionalmente femininas. Óbvio, Karen não é santa, ela tem segundas intenções, ela está se aproximando do irmão para que ele a apresente a Suruga, mas mesmo com essas segundas intenções, o ato de querer se aproximar de Koyomi continua sendo legítimo. O primeiro episódio do arco em geral é meio inconsequente pro plot principal, ele é inteiro só essa bizarrice meio criminosa entre Koyomi e Karen. Uma parada que eu acho legal comentar é em como o comportamento de Karen é um contraste pesado com o de Nadeko no arco anterior. Nadeko completamente abraçou o papel de sedutora assim que colocou uma roupa mais provocante. Praticamente não tem semelhanças entre a Nadeko tímida e insegura de Bakemonogatari e a Nadeko provocante e sedutora de Nisemonogatari, como se ela usasse uma máscara, adaptando a sua persona ao papel em que ela está desempenhando no momento. Enquanto Karen, mesmo com uma roupa muito feminina, ainda é sem sombra de dúvidas a mesma garota que se comporta do mesmo jeito de sempre. Esse lado falso de Nadeko vem a se tornar o principal tema da segunda temporada. Mas voltando a Nisemonogatari, é um contraste interessante para mostrar como Karen é uma pessoa honesta e bem direta, mesmo quando ela está agindo com segundas intenções. Nisemonogatari se traduz livremente para história de falsidade. Os representantes disso no arco anterior foram Kaiki, o farsante autoconsciente que passa a perna nos outros para ganho próprio, e Karen, a heroína da justiça que finge ser altruísta e bondosa, mas na verdade faz tudo para massagear o próprio ego. Já a representante desse arco é Tsukihei, afinal, Tsukihei é uma pessoa real? Bem, sim e não. Ela é um ser sobrenatural, isso é um fato. Ela é um pássaro da morte, ela é uma criatura que se infiltrou na família Araragi como um parasita, mas isso torna ela falsa? Não necessariamente. Tsukihei pode não ser humana, mas ela nasceu como humana, foi criada como humana e vive como humana. Ela ama como humana, ela sente raiva como uma humana. Ela pode até ter uma origem sobrenatural, mas isso não torna ela inumana, do mesmo jeito que ser uma vampiro imortal não torna Koyomi menos humana. Como Kaiki disse no final do arco anterior, a verdade não existe, existe o que você acredita e o que você não acredita. As antagonistas, Kagenui e Ononoke, também brincam com esse lance de falsidade. Kagenui é uma humana que parece um monstro, Ononoke é um monstro que parece uma humana. Porém, Kagenui, apesar de brutal, não é maligna. Longe disso, ela é uma pessoa boa, porém a sua bondade funciona em uma lógica diferente da de Koyomi. Kagenui aparenta ser uma pessoa amigável com estranhos e brutalmente sem piedade com seus alvos, mas ela tem um lado mais mole. Ela se vê como uma heroína, como uma guerreira da justiça, e ela exerce essa justiça eliminando criaturas que não deviam existir, ou seja, criaturas imortais. Criaturas que não podem entender a fragilidade humana. Criaturas que podem se tornar cruéis por causa de sua existência imortal. Por isso ela tenta eliminar Tsukihei sem perguntas. Na visão dela, é eliminar uma ameaça de forma rápida e eficiente, mas mesmo assim ela ainda para escutar Koyomi e Shinobu em respeito à criatura poderosa que Shinobu é. A luta dela com Koyomi revela muito de como funciona a visão de mundo dela. Ela não vê o que faz como algo ruim, e também não entende por que Koyomi se recusa a enxergar as coisas pela perspectiva dela. Ela não considera Tsukihei uma humana, portanto ela pensa em como os outros reagiriam ao descobrir esse fato. Mas Koyomi considera sim Tsukihei uma humana, e por isso ele não consegue entender Kagenui. Os dois têm visões de mundo similares, porém opostas. Enquanto Koyomi tem empatia por criaturas sobrenaturais, já que ele mesmo foi uma, Kagenui não tem essa empatia, pois pensa primeiro nos humanos que seriam afetados pela existência daquela criatura. Para ela não importa que Tsukihei tenha vivido como humana e seja completamente ignorante de sua verdadeira natureza. Ela é uma aparição sobrenatural e portanto deve ser eliminada. Enquanto para Koyomi não importa que Tsukihei seja uma aparição, ela cresceu como sua irmãzinha, então para ele ela é uma humana de todas as formas que importam. E é daí que vem o conflito de interesses. Kagenui não quer matar Tsukihei porque ela é maligna. Ela quer a matar porque ela teme que Tsukihei possa ser maligna. No final nós acabamos descobrindo que Kaiki, novamente, havia mentido. Kaiki disse lá na loja de donuts que ele não conhecia Kagenui pessoalmente, só a conhecia por nome. Mas não, eles eram colegas de faculdade, amigos, membros do mesmo clube. O dilema que Kagenui apresenta no final sobre a natureza humana, sobre como alguns acreditam que o humano nasce bondoso e o seu papel é manter essa virtude, enquanto outros acreditam que o ser humano nasce maligno e o seu papel é buscar a virtude, mostra bem a diferença de visão de mundo que Kagenui, Oshino e Kaiki têm. Kagenui acredita que algo legítimo sempre vai ser mais valioso que algo falso que finge ser legítimo. Oshino acredita que um artigo legítimo e um artigo falso idêntico ao legítimo têm o mesmo valor. Já Kaiki acredita que um artigo falso que tenta ser legítimo sempre vai valer mais do que o legítimo, pois existe o esforço consciente de ser real. Kagenui acredita que qualquer aparição que se mistura aos humanos deve ser destruída. Oshino acredita que aparições merecem a chance de existir se forem realmente tão próximas ao humano. Já Kaiki, apesar de não acreditar no sobrenatural,
Acredita que se algo tenta ser humano ao ponto da perfeição, então aquilo é humano. Isso é mostrado nas ações que eles tomam durante a série. Oshino sempre foi justo, sempre deu o benefício da dúvida e nunca tentou destruir algo sem antes tentar entender a situação. Kaiki amaldiçoou Karen com uma maldição falsa, algo que não era real, mas foi tão convincente que acabou funcionando. Se tornou real através da tentativa de ser legítimo. Já Kagenui tentou destruir Tsukihira assim que a viu pela primeira vez, sem pergunta ou investigação mais profunda. Ela viu uma criatura imortal imitando um ser humano e atacou. Koyomi, por outro lado, é alguém fora desse dilema. Ele não se importa com natureza ou algo assim. Ele só se importa com o que ele sente. Para ele, Tsukihira é sua irmã. Ele não se importa com o que ela é. Ele se importa com quem ela é. Não importa para ele se ela é uma humana real ou uma imitação de um ser humano. Ela é a sua irmãzinha e para ele nada mais importa. Shinobu também tem um papel bem grande nesse arco. Ela é o contraponto de Koyomi. Ela salva Tsukihira ao convencer Kagenui e Ononoke a os darem mais um dia para pensar em algo. Ela se mostra mais humana do que era em Kizumonogatari, seja por estar fraca ou por influência de Koyomi, mas ela não se incomoda com isso, afinal, ela e Koyomi estão conectados para sempre, então é normal que um influencie o outro. O fato de Kagenui considerar Koyomi um humano também é interessante, pois é algo que realmente nós não percebemos até isso ser mencionado. Ela é a única além de Oshino que explicitamente o trata como um ser humano normal. Isso mostra que realmente, para Kagenui, o humano sempre vem antes de aparições, e mesmo Koyomi tendo sido um vampiro por um tempo e ainda ter muitos de seus poderes, para ela ele é um humano que foi afetado por uma aparição, não um ser sobrenatural. Enfim, Nisei Monogatari, a Fênix Tsukihira, é um arco divisivo. Ele não é ótimo, ele não é péssimo, mas ao mesmo tempo que ele tem muita coisa boa, ele também tem muita coisa ruim. Tipo o fato de que apesar de ser um arco sobre Tsukihira, metade dele é sobre Karen e a outra metade sobre Shinobu. Tsukihira mal tem tempo de tela, ela é uma ferramenta narrativa, ela serve para apresentar o dilema do arco de uma forma que seja tangível para o protagonista. Não me entenda mal, a segunda metade é boa de verdade, mas o primeiro episódio é praticamente inútil. Ele é só bizarrice sem nenhuma consequência narrativa que não dê para você deduzir no começo do segundo. As maiores consequências são para a relação de Koyomi e Shinobu, que continua forte, mas agora Shinobu ativamente está disposta a lutar ao seu lado e proteger o que Koyomi quer proteger. De resto, as consequências de Nisei Monogatari são que nada mudou aparentemente. Todos os impostores continuam sendo impostores. Kaiki continua sendo um golpista. Tsukihira continua ignorante de sua verdadeira natureza. Karen continua buscando a justiça, mas tá tudo bem. O objetivo não era mudar esses personagens, era explicar eles, pois a forma de viver deles não é necessariamente errada, só diferente. É um final satisfatório, nem tudo, por maior que seja, vai mudar a vida de alguém. Enfim, com isso terminamos a curta jornada de Nisei Monogatari, agora só falta Neko Monogatari Kuro para terminar a primeira temporada. Dê um like e se inscreva no canal se não for inscrito, e se possível compartilhe com alguém que tem interesse por essa franquia e deixe um comentário pra gente dar uma engajada. E se você tiver interesse nos meus devaneios e comentários aleatórios, me siga no Twitter. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais!